Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões e eu tô chegando para mais um episódio do nosso SEO Happy Hour, que é o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E, gente, o podcast hoje tá bombando de notícias. Todo mundo que trabalha com SEO e conteúdo tem que ficar por dentro de tudo que a gente vai falar aqui. Então vamos aos temas. A OpenAI lançou na semana passada o ChatGPT Search, o seu mecanismo de busca para concorrer com o Google. Enquanto isso, o Google se prepara para um novo update e já disse que as pessoas não devem esperar uma recuperação do update de conteúdo útil com ele. Também falamos sobre a atualização de documentações do Trends, estrutura de URLs e favicon. E também sobre como conteúdos que fogem do tema principal de um site podem ter menos visibilidade. Já nas nossas dicas de SEO e assuntos principais, a gente traz 5 trends de SEO para 2025 e um tutorial sobre como conduzir uma auditoria de conteúdo. Você que acompanha o nosso podcast sabe que o nosso objetivo aqui é levar mais informação boa sobre SEO para quem trabalha com isso ou para quem quer trabalhar ou para quem tem um site e quer melhorar o seu SEO. Mas para conseguir isso, eu preciso da sua ajuda. Então compartilhe esse episódio com seus amigos e se inscreva no nosso canal do YouTube e também siga a gente nas redes sociais. A gente está presente no YouTube, no Instagram e no TikTok e no LinkedIn. E a gente tem publicado semanalmente conteúdos em todas essas plataformas. Inclusive, toda quarta e quinta-feira a gente posta vídeo no YouTube. Vídeo mesmo, tá? Não é a versão áudio do podcast igual acontece. Então, se você quer aprender dicas práticas de SEO, se inscreva no nosso canal do YouTube que tá bem legal o que a gente tá fazendo lá. Então, sem mais delongas, vamos pro nosso bate-papo. Galera, o ChatGPT Search finalmente chegou. O mecanismo de busca da OpenAI já está funcionando na versão paga do ChatGPT. Ele foi anunciado na última semana e foi um dos assuntos mais comentados na comunidade de SEO, como já era esperado. Para usar o recurso, é só clicar no botão Buscar na web, que tem o ícone de um globo, e escrever a sua pesquisa. Aí o chat buscará sites em um índice para gerar a resposta. Lá no nosso Instagram fizemos uma demonstração do recurso que inclusive já está ranqueando o nosso podcast. Alguns detalhes sobre esse novo mecanismo de busca. Ele combina a experiência de usar o ChatGPT com uma busca tradicional, então você pode interagir com as respostas para fazer novas pesquisas. Ele também cita todas as fontes usadas para gerar as respostas, o que é uma nova oportunidade de tráfego orgânico para empresas. Ele possui alguns recursos parecidos com os resultados ricos do Google em algumas pesquisas, como por exemplo previsão do tempo e mercado financeiro. E por enquanto, ele não tem propagandas. Futuramente, a OpenAI planeja implementar recursos para viagens e produtos, o que tornará o ChatGPT Search um concorrente ainda maior para o Google. Eu testei o ChatGPT Search e tenho algumas opiniões para compartilhar com vocês. A primeira coisa que é importante destacar é que parte da sua pesquisa é feita com base no índice do Bing, não do Google. Então tiveram algumas pessoas que fizeram alguns testes e realmente quem não está presente no Bing de alguma forma, então vamos pensar assim, você bloqueia o Bing no seu site, bloqueia o Bing Bot lá, o mecanismo de busca Bing. Sites que bloqueiam Bing tendem a não aparecer nas respostas de busca da web do ChatGPT Search. Embora o Bing seja um fator importante, isso a própria OpenAI falou, não é a única fonte de dados que eles têm, tá? Teve até algumas pessoas que fizeram testes, eu tava lendo esse fim de semana, em que vários resultados que o ChatGPT Search deu dentro da interface dele eram resultados que não estavam bem ranqueados no Bing, então não estavam nem na primeira e nem na segunda página. Então, com certeza, além do Bing, tem outras coisas que eles usam aí. Uma coisa que eu acho importante destacar é que, embora esse lançamento seja bem grande, assim, a nível de potencial, eu não vejo ele no curto prazo impactando muito o Google, especialmente aqui no Brasil, talvez em outros mercados sim. Por quê? O ChatGPT Search, ele só funciona para usuários pagantes do ChatGPT. E a plataforma é relativamente cara, né? Ela custa $20 por mês. Pra gente aqui do Brasil, acaba sendo um preço mais salgado. Então, muitas pessoas que usam o ChatGPT no dia a dia acabam usando a versão free, que ainda não possui esse recurso. Talvez quando o recurso chegar na versão free, caso ele chegue, aí sim tem um potencial de um roubo de tráfego maior de outros mecanismos de busca.
Eu particularmente gostei bastante dos testes que eu fiz. Ele basicamente, ao invés de só mostrar o resultado como um mecanismo de busca tradicional, como o Google faz, levando você para o site, ele basicamente resume aquela informação que ele encontrou na web com base no prompt que você deu. Então isso facilita um pouco o acesso à informação, deixa ela mais digerível. Mas tem um ponto de atenção aí. A maioria das buscas que eu fiz no ChatGPT, eu achei a resposta satisfatória e não necessariamente precisei ir para o site da fonte, ou seja, não necessariamente o site ganhou tráfego com a pesquisa. Mas ainda assim é um brand awareness, né? É um impacto ali que a marca está tendo no mundo, porque eu sei quem deu a resposta e posso conhecer aquela marca dessa forma. Então vamos ficar ligado, eu acho que é um negócio que tem muito potencial, igual eu comentei, mas não vejo no curto prazo ele tendo um impacto grande ali no Brasil, roubando share, especialmente do Google. E você, gostou da novidade? Já testou ela? Se sim, comenta aqui no nosso episódio que eu quero saber o que você achou do ChatGPT Search, beleza? E não é só a OpenAI que tem novidades do Google também. Na última semana rolaram diversas atualizações nas documentações de SEO. Vamos às alterações. A documentação de estrutura de URL informa o formato adequado para parametrizar links usando o sinal de igual para definir valores e o E comercial para combinar mais de um valor. Já a documentação de favicon especifica o formato e o tamanho para que o ícone seja exibido. Ele deve ser uma imagem quadrada, com no mínimo 8 por 8 pixels de tamanho, mas de preferência o Google recomenda 64 por 64 pixels para ter uma boa resolução em qualquer tamanho de tela. E por fim, foi implementada uma nova página com tutoriais do Google Trends. Ela foi criada com base nos vídeos que a equipe da ferramenta está produzindo, com dicas de análise de tendências, concorrência e percepção de marca, e criação de calendário editorial. Agora vamos para uma polêmica? Eu não sei se você está acompanhando o caso da Forbes nos Estados Unidos, mas ele levantou um ponto bem interessante sobre os algoritmos do Google. O buscador pode limitar a visibilidade de conteúdos muito diferentes do tema principal de um site ou que são criados por terceiro. O que a Forbes estava fazendo era recomendar todo tipo de produto e enchendo as páginas com link de afiliados. Esses conteúdos estavam em partes específicas do site, em um estilo de Forbes recomenda. A Forbes e outros portais ganharam milhões de acessos por mês nos Estados Unidos fazendo isso. Mas de repente a fonte secou e eles perderam muito tráfego. Especialistas pensaram que era a política de abuso de reputação de site em ação, mas um porta-voz do Google explicou que não foi bem assim. Dennis Sullivan disse que, por enquanto, o abuso de reputação de site é punido apenas com ações manuais. O Google consegue diferenciar o conteúdo publicado em cada parte de um site e reduzir o tráfego se for muito diferente. Isso acontece para fazer controle de qualidade sobre páginas terceirizadas e para limitar o conteúdo de baixa qualidade com fins puramente comerciais. Ou seja, se você tem um blog de receitas e você começa a falar sobre automobilismo lá dentro, ou o inverso, isso tende a não funcionar. Se você está mudando o assunto do seu site, o ideal é que você tenha um outro site para falar sobre aquele assunto, beleza? A história completa você encontra no blog da SEO Happy Hour e eu vou deixar linkado aqui na descrição desse episódio. Vale a pena acompanhar, já que a estratégia da Forbes levantou muita polêmica nos Estados Unidos e foi até chamado de parasita SEO na cara dura. E traz alguns aprendizados interessantes. E as polêmicas não param por aí, viu? O Google fez um encontro na última semana para conversar com donos de sites afetados pelo update de conteúdo útil. Durante o evento, foi anunciado que um novo update está chegando e que ele não deve ajudar a recuperar o tráfego perdido desde novembro de 2023. Para quem está viajando e não entendeu nada, o Helpful Content Update, ou Update de Conteúdo Útil do Google, foi lançado em setembro de 2023 para limitar spam nos resultados de busca. Gerou e continua gerando um bafafá porque muitos sites foram afetados, mesmo sites com conteúdos bons e originais. Alguns donos de site foram até a sede do Google na última semana para conversar com a equipe de engenharia. E as reações não foram das mais otimistas, até porque eles receberam respostas como essa, abre aspas. Muitos sites nunca voltarão ao tráfego que tinham antes do Helpful Content Update, fecha aspas. Enquanto isso, a recomendação segue a de sempre.
Criar bons conteúdos. A reclamação principal é que é impossível fazer isso sem ter retorno em tráfego. Mas calma, ainda há esperança. Vários dos nossos clientes estão se recuperando desde agosto. Não basta só produzir conteúdo, tem que fazer uma série de ajustes no site também. E tudo isso tem que seguir uma constância. Sempre publicamos dicas de como se recuperar lá na nossa newsletter e também trazemos tudo aqui para o nosso podcast. E para quem quiser uma mãozinha extra, a gente está sempre disponível para consultorias. É só entrar em contato pelo formulário que está aqui na descrição do episódio. Sobre esse update que tá para vir, gente, o que eu imagino? Essa semana em que esse podcast está sendo lançado é a semana de eleições presidenciáveis nos Estados Unidos. Então a gente vai ter lá Kamala Harris versus Donald Trump. Não sei o resultado ainda, porque esse podcast foi gravado antes da eleição. Mas basicamente, o que eu acredito que aconteceu, tá? Eu acho que o Google, ele teve que arrumar os seus diferentes algoritmos para basicamente listar fontes de notícia que são mais confiáveis para evitar acesso a spam e a desinformação, já que isso cresce muito durante épocas eleitorais. Acho que esse é um dos principais motivos, inclusive, de para algumas pesquisas que eu faço, eu ver às vezes sites de notícia ranqueando na frente de sites com conteúdo evergreen ou conteúdo educativo, sendo que aquela intenção da palavra-chave, na minha concepção, não parece ser um conteúdo noticioso, tá? A minha percepção é que o Google está elevando a visibilidade de sites de notícia que são sites conhecidos, né, por ter políticas editoriais corretas, etc., para justamente evitar a desinformação durante essa época. E aí, passando as eleições, acredito que esse update que eles se comentaram lá nesse evento do Google vai ser um update para voltar a busca ao normal. Então, basicamente, tirar esse boost, tirar essa vantagem que os sites de notícia estão tendo por conta do teor da informação e da época em que a gente está vivendo. Essa é a minha opinião, não sei se eu tô certo ou não, mas eu arriscaria minhas fichas nisso, tá? Até porque esse mês é mês de Black Friday e também mês que vem é Natal. Essas são uma das épocas mais quentes do varejo e o Google também precisa adaptar sua busca ali de acordo para trazer os resultados que as pessoas esperam nessa época do ano. Então acho que esse é um dos motivos que eles falaram que nesse update que está próximo, não vai ter recuperação de Helpful Content Update, porque eu acho que o propósito dele é outro. E aí, daqui 1 ou 2 updates, foi o que eles falaram no evento, eles pretendem endereçar esses erros ali que eles cometeram com sites caindo injustamente, mas que tem um conteúdo bom. Esse evento, eles colheram feedback das pessoas que foram lá. As pessoas que foram nesse evento foram as pessoas que preencheram aquele formulário pós-update que eles liberaram, um Google Forms, para as pessoas darem ali a opinião delas e trazerem exemplos. E aí eles pretendem aprender com isso e esperamos que daqui 1 ou 2 updates, que a gente não sabe quando vai ser, pode ser, por exemplo, o primeiro trimestre do ano que vem, quanto segundo semestre, aí sim, talvez a gente veja algumas coisas serem corrigidas. Então essa é a minha opinião. Se você pensa diferente de mim ou concorda comigo, comenta aqui que eu quero saber a sua opinião também. E vamos gerar um debate saudável sobre o tema, porque o SEO está evoluindo muito rápido e a gente precisa ter mais cabeças pensantes sobre o tema, beleza? E antes da gente seguir em frente para os próximos temas, eu quero falar sobre o JetOctopus. O JetOctopus é uma poderosa ferramenta de rastreamento e análise de logs para grandes sites, ideal para agências, profissionais de SEO e e-commerces que buscam otimização técnica e insights preciosos. Com ele, você consegue realizar o rastreamento de URLs em larga escala, fazer análise de logs avançadas, ele tem fácil interpretação dos dados graças à sua interface intuitiva, e com ele você consegue obter alta capacidade de processamento. Aqui na SEO Happy Hour a gente usa a ferramenta para garantir a eficiência nos trabalhos da nossa equipe. Um exemplo que eu posso dar para vocês de como eu usei o JetOctopus essa semana, o que a gente fez? Semanalmente a gente roda a ferramenta em diferentes clientes que a gente tem, e o legal dessa ferramenta é que toda semana ela basicamente compara o rastreamento da semana anterior com o rastreamento dessa semana. E dessa forma, a gente consegue identificar facilmente erros que passaram a existir no site que não existiam na semana anterior. Como, por exemplo, links quebrados, redirecionamentos que pararam de funcionar,
páginas que ficaram mais lentas e coisas do gênero. E com isso a gente tem mais agilidade para avisar os nossos clientes dos problemas que eles estão tendo com o site deles, para que eles resolvam o mais rápido possível. Além disso, a ferramenta conta com alertas que também me avisa por e-mail quando algo muda, que eu pedi para ela me avisar caso mudasse. Como pode acontecer às vezes, de uma página muito importante mudar um title, coisa que não deveria acontecer, ou uma página que estava funcionando passa a dar 404 da noite pro dia. Então, se você está precisando de uma ferramenta de SEO, de rastreamento, análise de log e alertas, a Jet Octopus é a melhor que tem. O link para você conhecer a ferramenta está na descrição desse episódio. E se for conhecer a ferramenta, eu digo para vocês de fato usarem esse link, porque se vocês usarem esse link, a ferramenta sabe que vocês chegaram lá através da SEO Happy Hour. Se você chegar no site diretamente, eles não vão saber que vocês vieram daqui, beleza? Nossa, gente, piscamos e já estamos em novembro. Sério, eu lembro como se fosse ontem que eu tava aqui falando das tendências de SEO para 2024 e já estou aqui de novo, mas dessa vez para falar sobre as tendências de SEO para 2025. E olha, 2024 teve tanta novidade, tanta mudança que com certeza 2025 promete reviravoltas. Resta saber se ele vai entregar tudo ou nada, né? Mas para você ficar preparado, compilamos uma lista com 5 predições de SEO da Maria Georgieva para o Search Engine Land e trouxemos para cá, então vamos lá. A primeira delas fala de novas alternativas de busca e também o julgamento antitrust do Google. Esse julgamento pode desencadear mudanças significativas no cenário de SEO. Caso o Google seja obrigado a compartilhar seus dados de busca e algoritmos, os concorrentes poderão desenvolver seus próprios mecanismos de busca mais rapidamente, diversificando o mercado de busca orgânica. Essa nova realidade exigirá que os profissionais de SEO desenvolvam estratégias mais diversificadas. Ao invés de focar apenas em um mecanismo de busca, será necessário otimizar sites para diversas plataformas, cada um com suas próprias particularidades. A transparência sobre os algoritmos do Google também pode ser um ponto positivo. Com acesso a dados mais detalhados, os SEOs poderão entender melhor os fatores de classificação e otimizar seus sites de forma mais precisa. Mas, por outro lado, essa maior transparência também pode facilitar a manipulação desses algoritmos. Então existe o risco de um retorno aos dias sombrios do SEO, com muitas técnicas Black Hat sendo utilizadas para obter vantagens de forma injusta. Além disso, como eu citei anteriormente, a OpenAI lançou o ChatGPT Search, então, dependendo do tamanho que esse negócio tomar, a gente com certeza vai ter mais de um lugar para otimizar além do Google. O segundo ponto é o poder da inteligência artificial. A AI se tornou uma ferramenta poderosa ou perigosa para os profissionais de SEO e o seu uso requer cautela. A existência de várias ferramentas de inteligência artificial é útil, mas podem deixar os conteúdos muito parecidos. Profissionais usam as mesmas ferramentas e dados, o que tende a deixar as páginas todas com o mesmo formato. A confiança excessiva em ferramentas de inteligência artificial também pode prejudicar o pensamento crítico. A falta de transparência em como as AI chegam às suas conclusões podem gerar resultados imprevisíveis e pouco confiáveis. Além disso, a AI não consegue replicar a experiência humana, a intuição e a criatividade que são essenciais para resolver problemas complexos de SEO. Uma saída para esse problema é a personalização das ferramentas de AI. Ao treinar modelos de linguagem como o GPT com seus próprios dados, é possível criar assistentes personalizados que refletem a identidade da marca e as necessidades específicas do negócio. Nesse caso, é bem importante que você sempre faça uma revisão humana e tenha cuidado para não usar dados confidenciais. A terceira tendência, ela está ligada a EEAT e a busca pela originalidade. Pois é, o EEAT continua forte. Para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo, marcas e criadores de conteúdo devem priorizar a originalidade e a autenticidade. O vazamento da API do Google revelou a existência de um Original Content Score, o que indica que o Google está valorizando mais o conteúdo original. Para demonstrar a originalidade, é fundamental aproveitar dados e experiências pessoais e exclusivas, como avaliações de clientes, experiências próprias, pesquisas originais e insights obtidos a partir do comportamento do seu público. A autoridade será um fator crucial para o sucesso em 2025.
O Google tem reconhecido a importância de comprovar a competência dos autores e a autenticidade do conteúdo. Ao destacar a experiência humana por trás do texto, as marcas podem construir uma relação de confiança com o público e melhorar o seu posicionamento nos resultados de busca. A quarta tendência é que responder às pessoas será melhor que usar palavra-chave. A otimização para as pessoas em detrimento da mera busca por palavra-chave será um dos pilares do SEO em 2025. Ao invés de procurar por termos isolados, as pessoas estão buscando respostas completas e relevantes para seus problemas, utilizando frases mais longas e específicas, muitas vezes até mesmo perguntas. A criação de conteúdo que atende às intenções de busca é fundamental. A ideia é deixar um pouco de lado as palavras-chave com alto volume de busca, mas com intenções pouco claras, e focar em criar conteúdo que resolva os problemas das pessoas e ofereça informações verdadeiras e úteis. Dessa forma, é possível evitar a concorrência com sites que dominam resultados de pesquisa para termos genéricos, como sites de perguntas e respostas e sites de listas. Os algoritmos dos mecanismos de busca estão mais sofisticados e valorizam a experiência das pessoas. Conteúdo que respondem às perguntas específicas e oferecem insights relevantes terão bem mais chances de serem ranqueados. E a quinta e última tendência para 2025 é que o SEO técnico será mais importante do que ele jamais foi. A otimização técnica, que envolve a estrutura de um site para que os mecanismos de busca compreendam e indexem o seu conteúdo de forma eficiente, é um fator determinante para o ranqueamento nas páginas de resultados. Elementos como dados estruturados, sitemaps bem organizados, links internos e código limpo são fundamentais para melhorar o rastreamento e a compreensão dos buscadores. Além disso, a acessibilidade, a velocidade de carregamento das páginas e os Core Web Vitals, que avaliam a experiência do usuário, são cada vez mais importantes para o posicionamento nos resultados de pesquisa. Plataformas que dependem de JavaScript também exigem atenção especial, pois problemas de renderização podem prejudicar a indexação do conteúdo. E aí, você já está preparado para 2025? Quais são as suas previsões para 2025? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você quer estar por dentro das principais práticas e novidades do setor do SEO, lembre-se de seguir a gente nas principais redes. A gente está no LinkedIn, no Instagram, no TikTok e no YouTube, beleza? Deixa eu te fazer 3 perguntas. Por acaso, já faz mais de um ano que você publica conteúdo? Você costuma analisar de tempos em tempos como seus conteúdos estão performando? Você possui páginas com métricas ruins de tráfego e permanência? Se você respondeu sim a pelo menos uma dessas perguntas, é bem provável que você precise fazer uma auditoria de conteúdo no seu site. Se você nunca fez uma auditoria de conteúdo no seu site, daí sim mesmo você precisa fazer. Agora, se você respondeu sim a 2 ou mais perguntas, aí o seu caso é crítico e você de fato precisa entrar em contato com a gente para a gente te ajudar nisso se você não souber como fazer. Mas como eu sou muito gente boa, eu já vou te adiantar muita coisa por aqui, te explicando o que é essa tal de auditoria de conteúdo e por que ela é importante. E também trouxe um tutorial com 5 passos para você conduzir uma auditoria. Tudo com base no artigo da incrível Mini Muriri para o site Bulb. Então vamos lá. Para começar nossa conversa, vamos de definição. A auditoria de conteúdo é o processo sistemático de análise e avaliação de todo o conteúdo de um site. O objetivo principal é identificar oportunidades de melhoria, corrigir erros e garantir que o conteúdo esteja alinhado com as melhores práticas de SEO e também com a estratégia geral de marketing digital da empresa. Realizar uma auditoria de conteúdo pode ajudar muito na performance do seu site e dos seus conteúdos. Então confere comigo aqui os principais benefícios. 1. Melhora a classificação nos mecanismos de busca, porque ao você identificar e corrigir os problemas de SEO no conteúdo, é possível melhorar a visibilidade do seu site nos resultados de pesquisa. O segundo ponto é que aumenta o tráfego orgânico, porque se o conteúdo está melhor ranqueado, ele tem qualidade, ele tende a atrair mais visitantes. O terceiro é que melhora a experiência do usuário. Após realizar as melhorias definidas pela auditoria, você garante que o teu conteúdo está mais relevante e bem estruturado e também fácil de navegar. E isso proporciona uma melhor experiência para quem visita o seu site. O quarto benefício é a criação de oportunidades de conteúdo, porque a auditoria pode revelar lacunas no seu conteúdo existente, indicando temas que ainda não foram abordados e que podem gerar valor para o seu público.
O quinto ponto é que melhora a sua indexação. Então, removendo conteúdos de baixa qualidade ou unificando conteúdos duplicados, isso pode melhorar a indexação do seu site pelos mecanismos de busca. E por fim, o sexto e melhor benefício é que aumenta a taxa de conversão. A auditoria te ajuda a entender como seu conteúdo funciona com seu público. Dessa forma, você consegue compreender como que é a jornada do cliente e quais páginas precisam de mais foco, o que pode aumentar a sua taxa de conversão. Além disso, você também vai descobrir o que converte e o que não converte dentro do seu site, o que é uma informação extremamente útil. Tá, Rafa, mas como saber quando realizar uma auditoria de conteúdo? Em geral, eu recomendo realizar a auditoria de conteúdo pelo menos uma vez por ano, mas a frequência vai depender de diversos fatores, como por exemplo, o tamanho do site, a quantidade de conteúdo que existe nele e as metas de produção de conteúdo. Caso a empresa vá passar por um momento estratégico, como grande atualização do site, lançamento de novos produtos ou serviços, ou até mesmo mudanças significativas na estratégia de marketing, também é recomendado fazer auditoria. E agora que você já sabe o que é essa tal de auditoria, porque ela é importante, vamos às 5 etapas para que você consiga realizar ela no seu site, tá? A etapa de número 1 é você definir os objetivos. Você precisa definir objetivos claros e mensuráveis para garantir que a auditoria esteja alinhada com as metas gerais do seu negócio. É como traçar um mapa antes de começar uma jornada. Você precisa saber exatamente para onde ir e como medir o progresso. Com os objetivos definidos, você terá mais foco e vai saber para onde direcionar os seus esforços e os esforços da sua equipe. Além disso, você vai conseguir escolher quais aspectos do seu conteúdo precisam de mais atenção. Os objetivos podem ser medidos por KPIs ou métricas-chave, o que vai ser essencial para acompanhar o sucesso da auditoria. Então veja essas dicas para definir os objetivos da sua. A primeira coisa que eu recomendo é que você seja específico. Então determine exatamente o que você quer alcançar com a sua auditoria. Por exemplo, melhorar o SEO das suas páginas e aumentar a conversão delas. Aí alinhe esses objetivos com os negócios da empresa para garantir que a auditoria contribua para as métricas gerais da sua empresa. Aí depois disso, priorize o que é mais importante. Caso você tenha mais de um objetivo, escolha o que é mais importante e viável primeiro. E por fim, seja mensurável. Defina metas que podem ser quantificadas. Por exemplo, aumentar o tráfego em X% e melhorar o tempo de permanência na página em Y%. Com os seus objetivos bem definidos, aí sim você está pronto para iniciar a próxima etapa da auditoria, que é a etapa 2, que é você reunir e categorizar todos os seus conteúdos. Para reunir e organizar todo o material que será analisado, você vai precisar, primeiro, listar todas as páginas, posts, vídeos e imagens que fazem parte do seu site. Aí, segundo, usar uma ferramenta como, por exemplo, o JetOctopus, o Sitebulb ou o Screaming Frog para pegar essas informações como URLs, title, meta description, tempo de carregamento e etc. E aí agrupar toda essa informação de acordo com a sua finalidade, como por exemplo, o que é post de blog, o que é landing page, o que é produto, o que é topo de funil, o que é e-mail, o que é fundo e assim em diante. Essa organização vai facilitar a análise do conteúdo e permitir identificar padrões e tendências. Por exemplo, se você agrupar todos os posts do seu blog por temas, você pode identificar quais temas são os que estão trazendo mais acesso e conversão e quais que não estão gerando tanta demanda assim. Garanta que os seguintes itens estejam na sua planilha de auditoria: a URL da página, o H1, a sua meta-descrição, o seu title, o formato, se é texto, se é vídeo, se é um infográfico, a jornada em que aquele conteúdo se encontra no funil, se é topo, meio ou fundo, e métricas de engajamento também são interessantes. Aqui eu recomendo o tempo na página, o bounce rate, se estiver bem implementado, e outras métricas que te ajudem a entender o quanto que as pessoas estão interagindo com esse conteúdo. As etapas 3 e 4 é monitore e analise e avalie os dados. Agora sim que a auditoria de conteúdo vai acontecer. Antes você estava só reunindo a informação necessária para fazer a auditoria, a análise, né, meu amigo ou minha amiga? Então, após reunir e organizar todo esse material que eu falei, o próximo passo é analisar o desempenho dele. Essa etapa é crucial para a gente identificar quais peças estão funcionando bem e quais que precisam de ajustes. Então, para isso, observe o seguinte: métricas de desempenho, como por exemplo, visualizações, tempo na página, taxa de rejeição e conversões.
Conteúdo duplicado. Identifique conteúdos que são muito semelhantes ou repetidos em diferentes páginas. Conteúdo desatualizado. Veja quais páginas estão com a informação muito antiga e talvez precisem ser atualizadas. E a experiência do usuário. Avalie se o conteúdo é fácil de entender, navegar e encontrar. Existem algumas ferramentas que podem te ajudar nesse processo, como por exemplo o Google Analytics, o Google Search Console e até ferramentas de SEO. Quando fazemos uma análise de dados, é bem importante entender o objetivo dela. Então aqui na auditoria de conteúdo, você vai identificar as forças e fraquezas do seu conteúdo e priorizar ações e definir uma estratégia para lidar com isso. No texto, a autora divide esses passos em 2: analisar e depois avaliar. Mas são tarefas complementares e que provavelmente você acaba fazendo ao mesmo tempo. O que seria a quarta etapa é a avaliação e estruturação do conteúdo. Isso quer dizer que você deve verificar se cada conteúdo está preciso, relevante, fácil de entender, gerando engajamento e contribuindo para os seus objetivos. Os conteúdos que não estiverem de acordo, eles devem ser ou atualizados ou removidos. Então anote as alterações necessárias para melhorar cada página. Uma dica que pode te ajudar é criar uma planilha ou banco de dados para registrar todas as suas descobertas e ações a serem tomadas. E por fim, a etapa de número 5 é implemente as mudanças acionáveis. Então agora é hora de implementar as mudanças que você elencou no passo anterior. Então para isso siga essas dicas. Crie um plano de ação, detalhando as ações a serem tomadas para cada problema identificado e priorizando as tarefas que têm maior impacto no curto prazo. Aí, depois de você criar o plano de ação, você vai começar a executar as mudanças. Então comece alterando os conteúdos e envolvendo os times necessários para cada mudança. Após isso, monitore os resultados, então acompanhe os indicadores que você definiu lá no passo 1 para ver se de fato as mudanças que você está aplicando estão surtindo efeito ou não. E por fim, revise e atualize. Então mantenha uma rotina de estar sempre revisando e atualizando seus conteúdos para garantir que eles se mantenham relevantes sempre. Fazer tudo isso vai garantir que o seu conteúdo esteja sempre atualizado e otimizado da melhor forma para o seu público. Além disso, um conteúdo otimizado também tende a contribuir para o alcance das metas do negócio e, consequentemente, um maior impacto na sua estratégia de marketing de conteúdo. Bom, essas foram as dicas para conduzir uma auditoria de conteúdo. Ouvindo assim até que parece fácil, né? Claro, isso se você tem umas 20 páginas no seu site, provavelmente é fácil. Agora, se você tem milhares, eu te indico ter um profissional capacitado de SEO para te ajudar ou uma consultoria incrível. Aqui na SEO Happy Hour, a nossa equipe já está acostumada a comandar auditorias em sites pequenos, médios e grandes e gigantescos. Então, se você precisa de uma auditoria de conteúdo, você entendeu a importância dela e você acha que o seu site pode se beneficiar, mas você não tem time ou tempo para fazer atualmente, a gente pode fazer para você. Então manda uma mensagem e fala com a gente que a gente orça para ti, beleza? E por hoje é isso, pessoal. Eu quero agradecer você por ficar comigo até aqui e eu realmente espero que você interaja comigo nas redes sociais e nos comentários, porque eu tô doido para ouvir sua opinião com todas essas mudanças. Lembrando que se você quer falar comigo, é só mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com ou sinta-se livre para enviar uma mensagem para mim no LinkedIn, que é a rede social que eu mais uso, beleza? Mas também a gente está presente em todos os lugares. Como eu comentei, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, a gente também está presente como empresa lá. E se você mandar mensagem para qualquer um desses canais, eu também vou te responder e interagir com você, tá bom? Se você gostou desse episódio, manda para alguém que você acha que vai gostar também e compartilhe nas suas redes sociais. No mais, nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e valeu!